Aqui na Rádio Observador temos agora a oportunidade de abrir mais um espaço de entrevista. Comigo está a jornalista da secção de política do Observador, a Mariana Lima Cunha, e temos connosco à mesa o Alexandre Poço. Estava aqui na dúvida sobre saber se o apresentava como líder da JSD ou como vice-presidente do PSD. Consegue-me ajudar? Como, antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite, é um gosto falar convosco. Como líder da JSD, é essa a minha função e é nessa função que continuarei. Não há nenhum convite? Não, já disse até em entrevistas que já dei hoje ao longo do dia, não integrarei qualquer das listas candidatas aos órgãos, até porque, enquanto Presidente da Comissão Política Nacional da JSD, tenho assento nas reuniões da direção e, portanto, também aí a JSD tem um papel de, na direção política do partido, contribuir com a sua visão, com as suas propostas e com a sua também análise da situação política que é feita em cada reunião com o Presidente do partido e com os demais membros da direção que amanhã será eleita. Queria perguntar-lhe sobre o discurso de Rui Rio ontem. Deixou algumas farpas e disse que, enquanto ex-líder, não fará o que lhe fizeram a ele. Acha que Luís Montenegro terá de se preocupar com a oposição interna, seja na bancada, seja no partido? Eu acredito que o Presidente do partido, e neste caso o Luís Montenegro, é o primeiro responsável por ser o promotor da unidade do partido. Ou seja, quem lidera tem sempre uma responsabilidade especial de promover a unidade no seio do partido, seja naquilo que é a estrutura, seja, por exemplo, naquilo que me referiu da bancada parlamentar. E, portanto, a responsabilidade cabe sempre a quem lidera, porque é quem lidera que tem também os instrumentos, a capacidade de ouvir, capacidade de falar, capacidade de respeitar. Rui Rio e, portanto, fez isso? Eu penso que, embora não seja muito relevante continuar a falar desse tempo, eu entendo que não houve muitas vezes tentativa, um espírito de promoção da unidade por parte da anterior direção. Mas eu penso que o mais importante para aquilo que importa para o futuro do partido, mas também para o papel do partido na sociedade, é nós olharmos para a frente. Há estrada para andar, há caminho para andar, e agora o novo líder tem essa responsabilidade de mostrar que consegue unir o partido. Mas precisamente sobre esse futuro, era também Luís Montenegro, ele próprio, que ontem, na sua primeira intervenção como líder do partido, assumia que também tinha a sua cota parte de culpas na instabilidade interna do PSD. Todos nós temos também sempre. assume essa parte. Não, todos nós temos sempre a responsabilidade pelas nossas ações. Aquilo que eu disse há pouco é: quem está à frente do partido tem um especial dever e deve ser o primeiro promotor dessa unidade. Agora, nós não estamos numa organização stalinista de pensamento único, o PSD, e sabem, acompanham a política, acompanham o Partido Social Democrata. O PSD é um partido vivo, com muitas sensibilidades, com liberdade de pensamento, liberdade. Não há delito de opinião dentro do PSD. Agora, cabe a quem lidera saber lidar com essa diversidade de opiniões. Porque eu não soube lidar com a diversidade de opiniões. Como disse há pouco, eu penso que nós não devemos fazer deste Congresso continuar presos àquilo que não correu tão bem nos últimos anos. Foi julgado, entre aspas, julgado pelos portugueses recentemente, teve o seu tempo enquanto Presidente do partido. O partido tem de também estar grato porque serviu o partido. Agora, naturalmente, sou insuspeito por falar, tive sempre a minha opinião sobre a liderança bem pública. Agora, aquilo que importa é olhar para a frente. Deixa-me só fazer-lhe mais uma pergunta sobre esta questão, é sobre o futuro. Se Luís Montenegro assumiu ele próprio que teve culpas na instabilidade interna do PSD, ele é a pessoa certa para unir o PSD, ele vai conseguir chamar as pessoas que, enfim, que se sentiram atacadas até da equipa de Rui Rio durante estes anos? Há essa, há essa dúvida no ar. Não é por qualquer tipo de fé, eu acredito que Luís Montenegro, nestas novas funções, sabe que tem os instrumentos e que tem a capacidade e tem a experiência daquilo que pode fazer um presidente, até pelas funções que já teve no passado, um presidente se quiser unir. E, portanto, assumiu a sua cota parte de responsabilidade. Todos nós devemos assumir quando contribuímos ou não contribuímos tanto para a unidade, mas aquilo que nos deve mover hoje é olhar para este grande partido, para as sensibilidades que existem dentro desta casa e perceber como é que se tira o melhor partido delas, sem recriminações, sem delito de opinião, convivendo com as opiniões, mesmo quando elas são diferentes das nossas, e aceitando que há também, às vezes nas críticas, uma vontade de ajudar.
E quem recebe uma crítica nem sempre deve entendê-la como um bota abaixo ou como uma tentativa de descredibilizar a liderança. A liderança tem de ter a capacidade de ser firme o suficiente para viver bem com críticas e com opiniões que podem nem sempre convergir. Agora, como disse há pouco, o líder é o primeiro promotor da unidade e eu espero que Luís Montenegro, até pelo percurso dos últimos anos, tenha essa capacidade e acredito que o PSD lhe deve dar também essa oportunidade de promover a unidade. Alexandre Poço, tenho aqui umas pessoas a fazerem uns sinais e é só pedir-lhe para dar um jeitinho ao seu microfone, chegá-lo um bocadinho mais para cima para que o consigamos ouvir em condições. Espero que agora já esteja em condições, agora creio que sim. Montenegro não é um líder a prazo, não vai estar à frente do partido para fazer uma travessia no deserto de 4 anos? Não, olha, eu acho que a prazo estão os iogurtes. As lideranças políticas devem afirmar-se no dia-a-dia. Há algumas lideranças políticas que são como os iogurtes. Pois, mas aquilo que nós devemos querer, aquilo que eu quero para o meu partido é que esta liderança se afirme, que tenha a capacidade de apresentar aos portugueses não só a estratégia da oposição mais combativa, mais forte, mais eficaz, mais vigilante, mas também ao mesmo tempo apresentar as suas alternativas sempre que discorda de uma opção socialista. E aquilo que eu penso que nós temos de deixar de fazer também dentro do PSD é de estarmos permanentemente nesta conversa de que depois faz com que, por exemplo, jornalistas, comentadores digam que o PSD é uma máquina trituradora de líderes. Nós temos de ter a capacidade de também dar um exemplo aos portugueses de que conseguimos arrumar a nossa casa se queremos ajudar a que as casas dos portugueses também tenham melhores condições e melhor futuro. Mas Montenegro vai ter de lidar com alguma sombra no partido. Por exemplo, Carlos Moedas, que já disse que não sabe muito bem onde é que vai andar em 2025. Olha, eu, por exemplo, hoje ainda não sei onde é que vou jantar. Portanto, acredito que nós, às vezes, sobre o futuro temos sempre muitas dúvidas. Mas eu estou certo que o partido, Luís Montenegro, Carlos Moedas, partilham todos desta ambição. Aliás, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa tem essa grande responsabilidade de liderar a capital e já deu várias declarações públicas, já deu o seu testemunho de que tudo fará para que esta liderança corra. Portanto, nem lideranças a prazo, nem sombras. Precisamos é da ação, unidade, contar com todos, valorizar a diferença e preparar aquilo que mais importa, que é a oposição forte e eficaz que permita ao PSD, aos olhos dos portugueses, crescer e ser visto como uma alternativa, como infelizmente não tem sido visto e por isso temos vindo a perder as eleições. E Carlos Moedas é um bom nome para liderar o Conselho Nacional? Eu ainda não conheço a composição das listas, sei que há esse nome a correr, naturalmente que sendo a figura que é, a pessoa que é, um companheiro nosso como é, e tendo hoje a responsabilidade de liderar o maior município português, a capital do país, eu entendo que é um excelente sinal de Luís Montenegro de fazer algo muito simples, contar com os melhores nos cargos mais importantes do partido. E está convencido que Luís Montenegro consegue chegar a este fim da travessia do deserto e ser candidato a primeiro-ministro? Acredito que Luís Montenegro tem a firmeza, tem capacidade e tem também, eu não gosto até porque agora a palavra está muito batida, tem a resiliência ou tem a resistência para demonstrar, como já o fez no passado em funções bastante difíceis, num contexto difícil, de que aguenta bem os empates. Agora, isto nós não devemos ser sonsos. O caminho é difícil. Há um longo caminho. Embora às vezes temos sinais de que o Primeiro-Ministro gosta mais de aeroportos estrangeiros do que de aeroportos nacionais. Agora, sabendo deste caminho longo, difícil, exigente, que é sempre lidar com um governo maioritário do nosso principal adversário, eu penso que Luís Montenegro já demonstrou que tem essa firmeza, essa resistência e que poderá chegar a candidato a Primeiro-Ministro com essas características e depois também fazendo aquilo que há pouco já disse, a unidade, a oposição eficaz, apresentar as suas alternativas. Ontem já deu aqui alguns exemplos de como é que nós iremos fazer a oposição, seja no caso da saúde, seja no caso do aeroporto. Portanto, eu penso que acredito que vai fazer uma oposição mais firme acredito que Luís Montenegro tem todas as condições para ser o nosso candidato a Primeiro-Ministro quando as eleições legislativas acontecerem em Portugal. Acredita que vai fazer uma oposição mais firme do que Rui Rio? Acredito que será um estilo diferente. Acredito que não irá O Rui Rio tinha uma boa intenção quando dizia que o PSD, estando na oposição, devia estar disponível para fazer alguns acordos com o Partido Socialista. Ora, em primeiro lugar, o Partido Socialista não tem ambição de reformar Portugal.
não é no 7º ano ou no 8º ano de governo que um governo que nunca foi reformista quererá reformar. E o Partido Socialista nunca esteve verdadeiramente interessado em fazer algum tipo de reforma com o PSD. Porque teve demasiada fé e eu acredito que Rui Rio, e já o disse publicamente, Rui Rio teve sempre essa expectativa, uma intenção nobre, uma intenção positiva para Portugal, mas que não tinha adesão à realidade. E que rapidamente se viu, nas tentativas que foram feitas, que os socialistas não queriam. E, portanto, nós temos de ter também um bocadinho de amor próprio, um bocadinho de orgulho. Não podemos ser humilhados pelo Partido Socialista. O Partido Socialista tem uma maioria para governar, tem uma maioria para decidir. O PSD tem um mandato claro e, portanto, aquilo que eu acredito que esta liderança terá é um novo estilo de oposição. Mais popular, mais firme, mais exigente, mais trabalhadora e a garantir que o PSD garante que as pessoas não fazem uma pergunta que, infelizmente, nos últimos meses nós temos ouvido e todos nós nos sentimos, porque, independentemente de quem está na liderança e da nossa proximidade ou não à liderança do partido, todos nós somos militantes deste partido, todos nós temos responsabilidades, eu tenho responsabilidades, seja na bancada parlamentar quando deputado, seja presidente da JST, e nós sentimos tristes quando às vezes muitas pessoas nos perguntam, e sentimos também todos corresponsáveis, que as pessoas perguntam onde é que anda o PSD. Essa pergunta tem de acabar. O PSD tem de ser muito presente, muito trabalhador, muito ativo e não pode perdoar. Tem de andar em cima dos socialistas, até porque já vimos, este governo será pródigo em situações de incompetência que o principal partido da oposição não pode estar a dormir e tem de andar em cima. Só por falar em andar em cima dos socialistas e das reformas de que estava a falar, Rui Rio ontem referiu essas reformas todas que não conseguiu fazer, mas não assumiu propriamente culpa própria. Falou da falta de coragem de outros e do PS para reformar. Não sentiu falta desse meia-culpa? Não, eu penso que o Rui Rio demorou algum tempo a perceber que o PS nunca quereria fazer nada de estruturante, nada de reforma, nada de mudança e que contasse com o PSD. E, portanto, eu penso que talvez tenha demorado um pouco mais de tempo a concluir isso. Agora, a intenção era positiva. Não era uma ideia colaboracionista, não era uma ideia de um PSD estendido às mãos do Partido Socialista. Agora, o tempo demonstrou que não foi uma boa estratégia e de que aquilo que nós temos de fazer é a oposição cerrada aos socialistas. Montenegro disse que as ideias do PSD precisam de tempo para amadurecer. Esse era precisamente o argumento de Rui Rio, que foi eleito em 2018 pela primeira vez e teve 4 anos para o fazer. O que é que Montenegro pode fazer de diferente? Um partido, e ontem Luís Montenegro também referiu isso, é um contínuo, não é? Ou seja, nós não... Segunda-feira não acordaremos com uma organização totalmente diferente. Acordaremos com uma nova liderança, uma nova estratégia e uma nova equipa. E, portanto, é preciso dar tempo aos novos órgãos para que, em cima daquele que foi o programa que Luís Montenegro apresentou às eleições internas, preparem agora um conjunto de propostas, de uma visão para o país e depois ter tempo para explicar aos portugueses. Portanto, aí eu não diria que há uma dissonância ou uma concordância ou que é estranho Luís Montenegro poder até concordar. Em muitos aspectos até é normal, porque somos do mesmo partido, que Luís Montenegro e Rui Rio concordem um com o outro, tal como eu com eles e eles com todos, com mais militantes do nosso partido. Mal seria. Nós estamos na mesma organização e, portanto, sim, os novos órgãos têm agora de preparar aquela que será a nossa principal mensagem para o país, desdobrar isso num conjunto de propostas nas várias áreas que são aquelas que mais nos preocupam e que problemas que o país precisa, dar-lhes o nosso carimbo e o nosso timbre reformista e depois explicar essas propostas aos portugueses. Ter a capacidade de reconciliar, aquela palavra que se diz, reconciliar o partido com os portugueses. Isto, que é um chavão, que nós ouvimos muito no discurso político, tem uma tradução concreta. Explicar às pessoas o que é que vimos. Ontem, por exemplo, Luís Montenegro referiu a promessa que está por cumprir de António Costa relativamente aos médicos de família e algo que o PSD tem várias vezes referido, e o PSD não pode apenas fazer isto. E, portanto, fazer esta crítica, porque a crítica é fácil, é verdadeira, é factual. Luís Montenegro apresentou em alternativa o que é que o PSD faria, deu exemplos de alguns municípios, deu exemplos das respostas que estão disponíveis e que o Partido Socialista, porque não confia nessas respostas, porque tem os complexos que nós sabemos com a resposta social privada, não faz. Portanto, eu penso que isto tem de ser explicado às pessoas. As pessoas têm de perceber que só não há mais médicos de família hoje e não há mais capacidade de dar resposta de cuidados de saúde aos portugueses porque António Costa não quer contar com a capacidade que existe
no setor social, no setor privado. O tema da saúde é um tema que tem estado a dominar muito a atualidade por causa dos encerramentos de várias urgências, de maternidades, mas houve outro tema esta semana que marcou muito também a atualidade política, que está relacionado com o aeroporto e com a desautorização do Primeiro-Ministro ao Ministro das Infraestruturas. O PSD, acredita que o PSD se vai sentar à mesa para resolver este problema, escolher uma localização para o aeroporto? Eu penso que esse ónus, não estou a criticar a questão, esse ónus, o PSD escolher a localização do aeroporto, eu penso que esse ónus não pode ser posto em cima do PSD. E Luís Montenegro ontem disse muito, e bem, eu concordo, que o PSD não pode aceitar a chantagem de um Primeiro-Ministro que nem sequer tem autoridade sobre os seus membros do Governo. Aquilo que o PSD, pela boca do seu líder, irá fazer é estudar o tema, analisar as opções e no tempo e no modo que o PSD entender, estar disponível para conversar. Agora, isto não pode ser uma chantagem nem uma desresponsabilização. Se António Costa tem um problema em decidir, tem de falar com o seu ministro e tem de garantir que o governo se decide quanto ao que quer. Porque o governo, também, quando for falar com o Partido Social Democrata, também tem de ter uma visão. Passaram 7 anos, ou estão quase a fazer 7 anos, que António Costa é Primeiro-Ministro. O que é que foi feito nestes 7 anos? Aquele despacho que saiu na quinta-feira e na quarta, depois acabou revogado na quinta-feira, já tinha lá um conjunto, como Luís Montenegro referiu, já tinha lá um conjunto de trabalhos que indiciam que o governo está a fazer algumas escolhas. E o PSD servirá depois só para colocar o carimbo? Não, o que o PSD tem de fazer é, acredito eu, internamente analisar bem o tema e no tempo e no modo que o PSD entender, demonstrar a disponibilidade. Sentar-se à mesa das negociações. E naturalmente sentar-se às mesas, mas sem chantagem e sem permitir ao Primeiro-Ministro que coloque o ónus em cima do principal partido da oposição. Quem tem uma maioria para governar é António Costa. Se não consegue ter mão no seu governo, então tem de começar a trair ilações sobre a sua governação. E a moção de censura ao governo apresentada pelo Chega, o PSD deve alinhar ou não? Eu penso que é prematuro o PSD anunciar qual é que será a sua posição, porque nós ainda nem sequer temos os órgãos eleitos. E um tema, e aqui falo com alguma experiência de 4 anos enquanto membro de Comissões Políticas Nacionais do PSD, esse tipo de temas merecem uma análise e uma discussão séria no seio de uma direção que só será eleita amanhã. E, portanto, concordo com aquilo que foi a posição não só de Joaquim Miranda Sarmento e Luís Montenegro, que é de, neste momento, não dizer qual será a nossa posição, porque internamente é preciso fazer esse debate. Eu, por exemplo, estarei na próxima CPN enquanto representante da JST e é preciso conhecer a opinião que os membros da CPN têm sobre um tema importante que é uma moção de censura ao Governo. Não dirá aqui qual é que é a sua opinião? Não direi aqui qual é a minha opinião. Não. Falando também aqui do futuro desta liderança, as europeias vão ser o grande primeiro teste de Luís Montenegro. O PSD está obrigado a ganhá-las? O PSD, quando vai a votos, é para ganhar. Simples. Mas isso dirá alguma coisa da nova liderança ou não? O resultado? Aí eu remeto para a declaração que Luís Montenegro fez em Espinho na noite em que venceu. Nós não temos de ter medo, quando estamos a liderar, de responder pelas responsabilidades que o sucesso ou o insucesso do nosso trabalho demonstra. Aquilo que o PSD tem de estar preocupado é, primeiro, sair deste Congresso com uma nova equipa, preparar a sua estratégia de oposição e há tempo também para preparar o nosso próximo ato eleitoral nacional. Teremos eleições regionais, entretanto, na região autónoma da Madeira, e eu penso que o Presidente do partido, tal como o partido como um todo, não pode ter receio naturalmente de, quando vamos a votos, há sempre uma análise que é feita e o Presidente do partido disse que naturalmente nunca fugirá às suas responsabilidades. Agora, aquilo que eu sei onde é que a sua questão quer chegar. Aquilo que eu lhe estou a dizer é, nós devemos, a seguir às eleições, tendo como objetivo, naturalmente, vencer as eleições. Porque o PSD, quando vai para uma eleição nacional, é para vencer. Portanto, nós temos esse objetivo, vencer. A seguir, fazer o balanço de qual é que foi o resultado. Estamos a 2 anos
mais ou menos 2 anos dessas eleições, temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para vencer. E a seguir, ninguém fugirá às suas responsabilidades. Acho que Luís Montenegro não é homem de fugir às suas responsabilidades, daquilo que conheço dele e do seu percurso político. Só queria, para terminar, falou da relação entre Rui Rio e a JSD, ainda hoje disse que espera mais respeito pela estrutura. O que é que falhou com o Rui Rio? Ou que falta de respeito foi essa? O que é que aconteceu? Como eu disse há pouco, o mais importante é falar de futuro. E portanto, por isso é que eu disse, Mas quando disse diz isso. que espera mais respeito, deve mais ter respeito no sentido em que... alguma coisa que quer corrigir. Mais respeito no sentido em que a JST deve ser mais valorizada pela liderança parlamentar. E da mesma forma que se exige à JSD que quando os seus dirigentes não apoiam o presidente do partido, trabalhem lealmente com quem está na liderança do partido, isto também é recíproco. Ou seja, quem está na liderança do partido, morrendo ou não de amores por quem está na liderança da JST, deve ter respeito pela organização, a mais antiga organização e estrutura autónoma deste partido. Fazemos este mês 48 anos, uma organização que tem gerado muitos quadros para o PSD e que precisa de ser respeitada no dia-a-dia, na representação que tem, na opinião, na valorização que lhe é dada, no espaço, na visibilidade, nos meios e recursos financeiros, logísticos para a estrutura trabalhar, e é isso que eu espero enquanto presidente desta organização, é que possa ter da parte do futuro líder mais respeito face àquilo que foram os últimos 4 anos. Obrigado, Alexandre Muito obrigado. Poço, Obrigado. líder da JSD.